Boa tarde a todos. Vamos começar este live. Hoje o tema de que vamos falar é ansiedade. Segundo a Global Health, em 2017, o número de pessoas ansiosas rondava os 5%. Atualmente, no panorama pós-Covid, ou Covid ainda, esse número poderá ter triplicado, afetando cerca de 15% da população em Portugal. Meu nome é Paula Monteiro, eu sou psicóloga clínica e vou estar convosco nestes próximos minutos. Obrigada por estarem a participar, coloquem as vossas questões, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor partilhem connosco e eu gostava de saber se alguma das pessoas que está aqui a participar alguma vez sentiu ansiedade ou medo. Ponham aí, partilhem connosco. De acordo com o DSM-4, que faz a classificação das doenças, nem é bem a classificação, é mais a estatística. Deixem-me pegar no texto que eles dizem. É um manual de diagnóstico que é usado pelos psicólogos e que diz que a ansiedade tem consigo associado o medo muito intenso. Ora, é engraçado porque sabendo nós que não existem emoções más, existem emoções de que nós gostamos mais e emoções de que nós gostamos menos, mas não existindo emoções más, o medo deve ser visto como uma coisa boa e é de facto. Imaginem que estamos à noite na nossa casa e de repente ouvimos um barulho que nós não conseguimos identificar. Então, imediatamente, o nosso corpo faz com que sejam segregados adrenalina e cortisol, que nos preparam para fugir ou lutar. É incrível como o nosso corpo nos permite fazer este upgrade imediato à nossa condição física e que nos vai permitir lidar com qualquer situação ameaçadora da forma mais adequada. Deixem-me ver quem é que já chegou. Olá Joana, olá Tiago, que bom estarem aqui. Deixem-me ver que mais pessoas temos aqui no nosso direto. Estou a ver aqui. Ok. Deixem-me só procurar aqui. Ok. Então, porque é que nós achamos porque é que de repente uma coisa que é uma coisa boa, que nos prepara para lutar ou fugir, a certa altura se converte numa perturbação que afeta 15%, cerca de 15% da população portuguesa e afeta ao ponto de tomarem antidepressivos, afeta ao ponto de verem a sua vida, o seu funcionamento normal comprometido. Então, o que é que acontece? Na verdade, o Pedro está a dizer que sim, que já sentiu ansiedade. O Bruno Pereira também. Olá, Bruno Pereira, boa tarde. Então, estamos a falar desta ansiedade e desta ameaça que nos preparamos para lidar com ela, mas a certa altura esta ameaça já não está presente e nós continuamos a ter os mesmos mecanismos de defesa ou de luta, de defesa ou de fuga. Nós continuamos a ter os mesmos mecanismos. Porquê é que isto acontece? Ok? Então, é aqui que nós falamos em ansiedade. Ansiedade pode ir ao ponto de ansiedade generalizada, em que nós quase já não sabemos porque é que estamos ansiosos, porque é que temos estas sensações, que são sensações físicas e emocionais, mas elas continuam permanentes. Já não sabemos muito bem porquê, mas elas continuam lá, continuam a afetar o funcionamento normal até do nosso dia-a-dia. Ok? Então, quais são os sintomas? Quando esta ansiedade não se vai embora, quando esta ansiedade fica presente mais do que 24 horas, quando deveria demorar apenas 15 minutos, se nós pensarmos, vamos dar o caso da gazela. A gazela, quando viu o leão olha para ela com ar ameaçador e a gazela faz duas coisas. A gazela olha em volta e vê qual é o esconderijo onde ela se pode colocar para fugir do leão.
E então ela corre para lá. Neste momento ela tem os mesmos sintomas que nós. O mecanismo de lutar ou fugir é acionado. No caso da gazela, ela foge, consegue livrar-se do leão. Esperemos. Quando se consegue livrar do leão, o perigo desaparece e os sintomas todos também desaparecem consigo. Ok? Isto dura cerca de 15 minutos. Depois disto, a gazela fica tranquila e continua a pastar, ou beber água, ou a passear com a manada, ou fazer o que quiser. No caso dos seres humanos, isto pode não acontecer. Também pode acontecer, mas pode não acontecer. Ou seja, nós desenvolvemos um medo do que pode vir a acontecer no futuro. Ou porque até já passamos por situações semelhantes, ou porque ouvimos dizer que pode acontecer, ou então porque nós achamos mesmo que é uma possibilidade, ok? Então, nós ficamos com aquilo que nós chamamos de ansiedade, medo relativamente ao futuro. Não é um medo presente, já não é o barulho à noite, já não é a gazela com medo do leão, mas é um medo do que pode vir a acontecer. Em tempo de Covid, por exemplo, se nós pensarmos em desemprego, muitas pessoas podem ter medo de perder o seu emprego. E isto pode causar nelas estas mesmas sensações de ameaça sem que isso ainda tenha acontecido, ok? Ou podem ter medo de passar por dificuldades financeiras, sem que isso ainda tenha acontecido. E na verdade, quando as pessoas vivem este medo antecipado, este estado de ansiedade, a verdade é que elas não se preparam para lutar ou fugir. Elas simplesmente estão com estas sensações. Ou seja, é um assunto inacabado. É um assunto que não começou, mas que causa a mesma tensão, o mesmo stress que um assunto inacabado causa. Porque, na verdade, as pessoas não podem fazer nada. Quando a gazela vê o leão, ela pode correr pela vida dela e esconder-se onde ela possa esconder-se. Quando nós ouvimos um barulho, nós podemos ir ver de onde é que veio esse barulho. E se for alguma coisa com que tenhamos que lidar, pois lidamos naquela altura. Quando é um medo de alguma coisa do futuro, de alguma coisa que pode vir a acontecer, não há nada, não há nenhuma ação que nós possamos desenvolver. E então, nós simplesmente ficamos em hipervigilância. Não dormimos, ficamos muito reativos, ficamos sempre com adrenalina e cortisol a circular na nossa corrente sanguínea e começamos, eventualmente, a desenvolver alguns sintomas. Sintomas esses que eu vou passar a descrever. Por exemplo, e todos nós, se calhar, conhecemos estes sintomas. Gastrite nervosa, aquela dor de estômago, aquela dor de barriga que não passa com nada. Aquela queda de cabelo. Há pessoas que perdem as pestanas, algumas partes das pestanas, ou das sobrancelhas. Ficam com aquilo que se chamam as peladas, ok? Alguns tipos de cancro podem ser desenvolvidos também com uma ansiedade presente, com estes sintomas de ansiedade, de lutar ou fugir, sempre presentes. Podem vir a desenvolver doenças cardiovasculares. Isto nos casos mais graves. Nos casos iniciais, nós podemos desenvolver ou podemos verificar que existem náuseas, a que mais tarde poderá dar origem às gastrites nervosas, o suor é excessivo, a sudação é excessiva, o cansaço ou uma fraqueza muscular, ou pelo contrário, tensão muscular, a pessoa está sempre tensa. Isto ao nível dos sintomas físicos, ao nível dos sintomas comportamentais, agitação, dificuldades de concentração, irritabilidade, preocupação exagerada, parece que está sempre alguma coisa a preocupar, aumento de peso porque há uma compensação através da comida, ou perda de peso porque há uma apatia que se instala e a pessoa não tem vontade de comer. Se nós pensarmos nisto, a certa altura, o nosso corpo e a nossa mente já não sabe porque é que nós estamos ansiosos. Sabemos que há um medo de algo que pode acontecer no futuro, a chamada pré-ocupação ou preocupação, mas não sabemos exatamente de quê. Ok? E a Sofia está a dizer impressionante os efeitos que os nossos pensamentos e medos têm no nosso corpo. É um facto.
Muitas das doenças que são tratadas nos hospitais, eu lembro-me de umas estatísticas que vi há uns tempos atrás, em que dizia que cerca de 80% das doenças são causadas por estes nossos pensamentos que causam uma perturbação com que o corpo não consegue lidar. Reparem, nestas situações, o nosso sistema imunitário não consegue estar completamente ativo. E, portanto, são os nossos pensamentos que estão a comandar o nosso corpo, as nossas sensações. Ok? Esta preocupação exagerada. E estava eu a dizer que muitas vezes nós não sabemos já o que é que nos está a causar aqueles sintomas. Simplesmente eles já lá estão, já se instalaram. Então, muitas vezes, o que é necessário fazer é nós procurarmos a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, eventualmente, do médico de família, sendo que para procurarmos o tipo de pensamentos que esta ansiedade generalizada pode estar a trazer, nós precisamos da ajuda do psicólogo, que faça uma psicoterapia. Porquê? Porque na psicoterapia usa-se muito a técnica do questionamento. Vamos questionando até chegar ao fundo de algumas questões. Vamos também ajudando o paciente a refletir, vamos também ajudando o cliente a mudar os comportamentos negativos. Estes comportamentos que são completamente automáticos. Estes comportamentos sendo automáticos, no entanto, se forem detectadas as suas causas e detectado o comportamento na altura em que ele surge, nós podemos ter estratégias novas para lidar com eles. A Madalena está a dizer que a maior parte das vezes a mente mente. É um facto. A maior parte das vezes a mente mente. Mente-nos. E sabem, é engraçado, o Dr. Joe Dispenza explica muito bem isto. Quando nós temos adrenalina e cortisol em níveis elevados, nós temos neuroreceptores para essas hormonas, e quando o nosso corpo começa a relaxar, o próprio corpo vai pedir à mente que tenha um pensamento angustiante, um pensamento ansioso, para que haja nova descarga de adrenalina e cortisol, porque ele tem que manter esses níveis elevados na corrente sanguínea. Então é um sistema que se alimenta a si próprio, ok? Porque depois, quando o corpo tem adrenalina e cortisol, nós não conseguimos relaxar. Muito bem, então deixem-me consultar aqui os meus apontamentos. O que é que acontece também muitas vezes quando nós estamos com uma ansiedade muito elevada? Além de não sabermos porque é que andamos assim, podemos adotar um comportamento chamado comportamento de evitamento. Ora, o comportamento de evitamento é de facto uma tentativa de fugir a esta ansiedade. Quem é que gosta de estar agitado? Quem é que gosta de estar irritável? Quem é que gosta de estar inseguro? Quem é que gosta de estar com a autoestima baixa? Que é também uma das coisas que nos acontece. Quem é que gosta de estar com dores de estômago? Quem é que gosta de estar hipervigilante? Com dificuldades em dormir? Então as pessoas tentam fugir disso. Fugir nesta situação é impossível que se fuja de forma racional e bem pensada, porque são as emoções quase que estão a imperar na nossa mente. Então, o que é que acontece quando queremos fugir? Vemos televisão demasiada e vamos prejudicar algum trabalho, algum projeto que possamos ter, o convívio com a família, o pensar em coisas saudáveis. Vamos, por exemplo, comer demasiado, tentar encontrar satisfação na comida. Isso também poderá trazer problemas físicos. Vamos consumir drogas, vamos isolar-nos socialmente, vamos procurar jogar, nem que seja no computador, no telemóvel, na consola, jogar. Aquele jogo que nos parece muitas vezes inofensivo e que não é nada mais, nada menos do que uma fuga desta realidade com que nós não conseguimos lidar, que muitas vezes não sabemos que não conseguimos lidar porque não a reconhecemos, ok? Passamos muito tempo nas redes sociais, vemos a vida das pessoas, consumimos informação que na verdade não serve para nada, a não ser para nós evitarmos enfrentar aquelas sensações que nós temos, situações que muitas vezes nos deixam desesperançosos relativamente ao futuro. Em vez disso, nós precisamos de adotar outras estratégias.
para lidar com estes sintomas. E eu gostava de saber se até agora vocês têm identificado, alguém se tem identificado com alguns destes sintomas físicos e emocionais que eu acabei de descrever. Todos nós em alguma altura já passamos por isto, não é? Eu lembro-me que em tempo de Covid, nós estamos em tempo de Covid, mas no início, quando começou o confinamento, eu fui uma vez ao hipermercado e estava a pedir fiambre na charcutaria e aproximei-me da senhora para pedir o fiambre e a senhora disse: chegue-se para trás, chegue-se para trás. E vou-vos dizer, naquele momento, eu tive uma descarga de adrenalina e eu cheguei para trás completamente amedrontada, não sabia exatamente o que é que estava a acontecer. Eu tinha visto a faixa lá no chão, mas na verdade eu, para falar da faixa para a senhora, eu tinha que elevar a voz de máscara e de luvas que nós usávamos naquela altura. Então, foi uma sensação horrível. Em todo o lado para onde eu ia havia um distanciamento que nós não sabíamos exatamente qual era. Era 2 metros, mas não sabíamos se era suficiente. Portanto, todo aquele ambiente foi como se vivesse um ambiente de guerra que me deixou perturbada durante vários dias. Ok? O Bruno Pereira diz que sim, a Teresa, olá Teresa, também está aqui, também diz que sim. A Sofia também tem alguns destes sintomas às vezes, o Pedro também. Sim, em alguns momentos é normal que nós sintamos isto. Agora, quando estes momentos se repetem muitas vezes ao longo do dia, ao longo da semana, sem que nós tenhamos um motivo aparente, e se ainda para mais isto se intensifica e dura durante 6 meses, então nós podemos, de acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações mentais, dos transtornos mentais, perdão, nós podemos dizer que estamos perante um transtorno de ansiedade. É muitas vezes nesta altura que as pessoas recorrem aos ansiolíticos que tiveram um aumento de quase 30% durante o tempo de confinamento, este período de Covid. E nesta altura, aquilo que nós podemos fazer, ainda sem recorrer a medicamentos, ou mesmo que já recorramos a medicamentos, o ansiolítico é normalmente um medicamento que se recorre quase em SOS, não é? Então, há algumas coisas que nós podemos e devemos incluir nas nossas rotinas, eu diria rotinas diárias, não aquele evitamento que eu disse há pouquinho, que era a fuga ao que estávamos a sentir, porque isso vai fazer com que nós nos sintamos ainda pior quando acabarmos, não é? Aquele alívio muito rápido de comermos, por exemplo. Comemos muito, encontramos alguma satisfação momentânea, mas a seguir, o que é que vem? Vem outra vez a sensação de ansiedade e neste momento não temos fome. Quer dizer, parece mal, também não temos a oportunidade de comer, mas há muita gente que transporta consigo até comida porque precisa ao longo do dia de ir comendo. Ou as drogas, ou o isolamento social. Quando damos por nós a ter sensações de ansiedade repetidas ao longo do dia ou da semana, então, como eu dizia há pouco, está na altura de nós adotarmos estes 7 estratégias que eu vou deixar convosco, ok? A primeira estratégia é: faça exercício físico. Todos nós devemos fazer algum tipo de exercício físico. Algum que gostemos. Pode ser dançar, pode ser correr, pode ser ir ao ginásio, pode ser fazer ginásio em casa, online, fazer balé, pode ser andar de bicicleta em casa ou a sair, ok? Exercício físico que queime, que gaste esta adrenalina e cortisol que temos acumulado no nosso sistema. Algum exercício físico que aumente os nossos batimentos cardíacos para que nós respiremos bem, exercícios aeróbicos. Isto vai fazer com que nós aumentemos a nossa boa disposição, com que melhoremos o nosso sono, com que nós sintamos que há uma tranquilidade maior depois do exercício físico. Então, todos nós, todos os dias, podemos fazer ou devíamos fazer um bocadinho de exercício físico, ok? Não precisa de ser muito, já 15 minutos de exercício físico
é suficiente. Se não podem fazer 15 minutos, podem fazer 10 minutos, façam 10 minutos. Não podem fazer 10 minutos, façam 5 minutos de exercício vigoroso, alguma coisa que vos permita respirar e gastar aquelas hormonas acumuladas que não estão ali a fazer nada, ok? Outra coisa que nós podemos fazer é, desde de manhã, a partir do momento em que nós nos levantamos, ou antes, a partir do momento em que nós abrimos os olhos, vamos criar uma intenção de que naquele dia nós vamos estar tranquilos, nós vamos estar em paz, nós vamos ter o controle da situação e o que vier, virá e nós iremos resolver. Mas com tranquilidade, a partir de uma base de tranquilidade. Há quem goste de meditar também, excelente ideia. Há quem goste de orar, há quem goste de ouvir uma música tranquila. Qualquer coisa que permita começar o dia de forma calma. Não é evitar a ansiedade, é impedir a ansiedade de se instalar. Ok? Não tome café. Se na sua rotina matinal, além de abrir os olhos e pensar em coisas boas, não tome café. Não tome café porque a cafeína logo por si aumenta o ritmo cardíaco e, portanto, aumenta a sensação de ansiedade que vai fazer o quê? O nosso corpo vai dizer à mente: para aí qualquer medo com que possas preocupar-te, e vamos estar a despoltar os sintomas de ansiedade, os sinais de ansiedade. Portanto, não tomem cafeína, abram os olhos e fiquem tranquilos, pensem em coisas boas, não vão logo ver notícias, não vão logo às redes sociais, de preferência não mexam no telemóvel, a não ser se quiserem pôr a tal música tranquila, ok? Portanto, primeiro, exercício físico. Segundo, rotinas matinais de tranquilidade. Terceira coisa, tenham uma to-do list, uma lista de coisas que tem que fazer. Não precisa de saber como vai fazer, são coisas que quer fazer. Todos nós devíamos ter uma lista com 3 colunas. A lista do que queremos fazer, a lista do que queremos ser e a lista do que queremos ter, ok? Fazer, ser e ter. E esta lista é uma lista que pode ir sendo alimentada. Também é uma lista que tem que ter uma particularidade, como a to-do list, que é o que é importante que eu faça em primeiro lugar, o que é importante que eu faça em segundo lugar. E assim sucessivamente. Deve ter uma hierarquia, porque as coisas que nós temos para fazer não têm todas a mesma importância, ok? Não têm. Pensem um bocadinho, não têm todas a mesma importância. Se vocês só pudessem fazer uma delas, qual é que seria? Se vocês pudessem fazer 2 delas, quais é que seriam? Se vocês só pudessem fazer 3 delas, quais é que seriam? Tranquilamente, ok? Escolham, hierarquizem e concentrem-se, ok? Outra coisa que nós podemos fazer, 4ª coisa, quando vier a sensação de ansiedade ao longo do dia, não vamos evitá-la. Vamos perguntar: o que é que se passa agora, no presente? Olhem à sua volta, não corram. Sabem quando vamos na rua à noite e de repente parece que ouvimos um ruído ali atrás e a nossa tendência é correr até chegarmos a casa, abrimos a porta e fechamos a porta? Calma. Ok, depende do barulho, não é? Se não é uma coisa que nós identificamos imediatamente, há sempre o benefício da dúvida. Olhamos. E quando durante o dia, num dia normal, a ansiedade bater na nossa mente, o nosso coração começar a ficar agitado, comecemos a sentir aquela agitação de não conseguirmos estar parados, em vez de enfiarmos montes de coisas na nossa agenda para nos ocuparmos muito, vamos parar e vamos pensar: o que é que de facto está a acontecer? Isto que eu sinto neste momento tem uma razão real? Isto que eu sinto no presente é algo que eu possa mudar? É algo com que eu possa lidar agora, no presente? Se não é, deixemos para depois. Temos que aceitar que há coisas que nós não conseguimos lidar naquele momento. Vamos ter que adiar, ok? Se não conseguimos lidar, temos que adiar e temos que aceitar isso. Por outro lado, se for alguma coisa que nós podemos fazer naquele momento, então,
Vamos fazer. Está-nos a causar ansiedade? Está na nossa lista? Está nas prioridades? Não é para adiar, nem 5 minutos, nem 10, é para fazer naquele momento. Então vamos fazer, ok? Vamos acalmar-nos a nós próprios. Uma das coisas que nós aprendemos a partir dos 2 anos de idade é um discurso interno positivo. E este discurso interno positivo é uma coisa que nós temos que usar muito em situações de ansiedade. É acalmarmos-nos. Primeiro acalmamos e depois pensamos a ação que queremos adotar. Ok? Senão há um sinal de perigo iminente. E mesmo que haja, muitas vezes nós temos que acalmar. Ok? Lembro-me que a minha mãe era enfermeira e uma altura eu estava com ela e chegou um senhor dentro de um táxi, deitado na parte de trás dos bancos do táxi e tinha uma fratura exposta do fémur. E eu achei impressionante, ainda hoje tenho a imagem da minha mãe a pôr aquele osso no sítio, a pôr uma tala e a mandar o senhor para o hospital. Aquele sangue frio, o saber exatamente o que tinha que fazer naquele momento, ficou-me gravado para sempre. O que ela fez foi parar, avaliar a situação, ver se tinha que fugir, lutar ou agir. Não com medo, mas com tudo aquilo que ela tinha tido a preparação para fazer. E sabem, da mesma maneira que ela tinha aquela preparação para fazer o que estava certo naquele momento, todos nós podemos preparar-nos também para lidar com o que é certo fazer, ok? E em situações de ansiedade, nós temos que parar, ok? Evitar com exercício físico, ter rotinas matinais intencionais de tranquilidade, listar o que é importante fazer por ordem de hierarquias e, quando ficar ansiosos, pararmos, ok? Outra coisa que nós podemos fazer é uma tarefa de cada vez. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem porque eu tenho que fazer isto e tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... deu mesmo agora, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir ali e tenho que ir ao seu... Ok? Nós ficamos com falta de ar só de ouvirmos falar essas pessoas. Infelizmente, muitas vezes essas pessoas somos nós, às vezes sou eu, ok? Que penso, eu tenho que fazer isto e tenho que fazer aquilo, e sabem, e naquele preciso momento eu não consigo fazer nenhuma daquelas coisas. E quando muito, eu vou conseguir fazer apenas uma. Então, porque é permitir ao meu corpo segregar adrenalina e cortisol, do qual ele vai ter dificuldade em livrar-se, eu vou ter dificuldade em livrar, e isso vai influenciar o resto do meu dia. Não vale a pena, porque eu não vou resolver nada. Nós não somos assim tão multitasking, tão multitarefas que consigamos estar a fazer montões de coisas ao mesmo tempo, ok? Então vamos nos concentrar numa coisa de cada vez. Vivemos uma altura em que o multitasking, ou a multitarefa, é cada vez mais valorizado. Nós temos crianças que estão no telemóvel e a ver uns desenhos animados na televisão, e a ver um vídeo ou a jogar um jogo no telemóvel. Estamos a privilegiar e se calhar até a fomentar isso. Mas provavelmente vamos ter que ensinar essas crianças e adultos e todos nós a que se calhar o melhor é fazer uma coisa de cada vez. Ou então vamos ter que ter todos os mecanismos de lidar com a ansiedade, os tais mecanismos de coping que aprendemos ou que podemos aprender. Ok? 6ª coisa que nós podemos fazer: dormir. Quando estamos com muita adrenalina e cortisol, uma das coisas que aumenta é a hipervigilância, para nos defendermos de uma ameaça provável. Neste caso é uma ameaça provável, ok? E o que acontece é que isso impede-nos de conseguirmos conciliar o sono. Principalmente se nós formos para a cama pensar nas nossas preocupações, ou pensar no que vamos fazer no dia seguinte, ou pensar nas tais 500 tarefas que nós temos, mas que não temos que pensar nelas. Sabem porquê? Porque já as escrevemos na nossa lista de tarefas, já estão lá hierarquizadas. Nós já sabemos que no dia seguinte, nós quando pegarmos na nossa lista de tarefas, vamos ler e tem lá as coisas que nós precisamos de fazer, porque nós fizemos isso antes, não quando vamos para a cama. Ok? Quando vamos para a cama, as coisas de que nós devemos pensar, coisas, pode ser os nossos sonhos, os nossos desejos. Ou então, mais uma vez, fazemos aquilo que podemos fazer de manhã. Para algumas pessoas é meditar, para outras é orar e para outras é relaxar. Simplesmente concentrem-se na respiração e tentem dormir. Não tomem nada que possa ser demasiado excitante ou não comam
tão perto da hora de ir para a cama, para que o sono possa ser mais conciliador possível. Não vejam televisão, não tenham televisão no quarto de preferência, não estejam no telemóvel a ver as redes sociais até adormecer, ok? As duas últimas coisas que nós podemos fazer é aprender a dizer que não. Não se sobrecarreguem, ok? Não arranjem mais coisas para fazer que não possam fazer. Se não podem fazer, digam que não, está bem? E última coisa, finalmente, dê passeios pela natureza. Não há nada mais relaxante do que passearmos na natureza, num parque, na estrada, na praia. Cuide de uma planta, regue as plantas, tenha um animal de estimação, um cachorrinho, agora pode sair à rua para passear com ele, ou um gato, ou algum animal que lhe suscite algum tipo de cuidado, ok? Então, com estes 8 sintomas para lidar com a... 8 estratégias para lidar com a ansiedade, eu depois vou deixá-las listadas aí e vocês podem consultar. Espero que vocês possam aproveitar este tempo, ok? Eu tenho aqui uma das perguntas, creio eu. Ok. Tendo em conta as condições económicas atuais, como devo lidar com a ansiedade de investir financeiramente em projetos futuros? Muito bem. Antes de responder esta pergunta, deixem-me só confirmar aquilo que a Sofia escreveu. Sim, além de acalmar esta ansiedade, a nossa ansiedade, estas estratégias estão a reeducar o nosso cérebro para não ter essa reação de fuga ou luta em situações do dia-a-dia. E exatamente, é mesmo isso, que não precisa dessa reação. Sem dúvida, reparem que quando nós adotamos estas estratégias vão sendo adotadas durante o nosso dia, vão fazer parte da nossa rotina. E ao fazerem parte da nossa rotina, o nosso cérebro, na verdade, vai se concentrar naquela rotina. E essa rotina vai lhe transmitir segurança, porque as rotinas, na verdade, trazem-nos segurança, trazem-nos essa sensação de que nós vamos controlar, temos algum controle nos acontecimentos. E perguntar à Sofia como lidar com o medo de coisas que estão fora do nosso controle. Sofia, se as coisas estão fora do nosso controle, nós devemos aprender a aceitá-las. Elas podem nunca acontecer, não é? E quando acontecerem, vamos ter que confiar que nós vamos conseguir lidar com elas, ou sozinhas, ou pedindo ajuda, ok? Nós vamos conseguir lidar com isso. Temos que ter esta confiança. Em alguma altura vamos não conseguir lidar com as coisas? Sim, vamos. Em alguma altura vamos entrar em pânico? Sim, vamos, ok? Isto não é garantia de que nunca mais na nossa vida vamos sentir ansiedade ou medo. Não. Mas é que é quase a reeducação do cérebro, não é? Eu não gosto da palavra garantia, mas é quase como se o nosso cérebro tivesse outro leque de respostas mais alargadas para lidar com a ansiedade, que não é nada mais, nada menos do que o medo de uma ameaça futura possível. Ok? Medo de uma ameaça futura possível. Não é garantida que vai acontecer. Ok? E há coisas que não estão no nosso controle e nós vamos acalmar, vamos respirar e vamos procurar resolver, sozinhas ou com ajuda. Ok? Da mesma forma de investir financeiramente em projetos futuros. Claro que nós nos devemos rodear de pessoas que saibam, que percebam coisas de investimentos financeiros em projetos futuros. Se isto é comprar uma casa ou... Nós não podemos paralisar. O medo tem esta particularidade de nos paralisar. Não nos prepara só para fugir ou lutar. Muitas vezes paralisa-nos e nós ficamos sem saber o que fazer. Ora, ficar paralisados perante uma situação é fazer com que permanentemente a adrenalina e o cortisol estejam a circular em nós, com todas aquelas consequências possíveis que vimos inicialmente, não é? Das gastrites, da queda de cabelo, de problemas cardiovasculares, de alguns tipos de cancros. Então nós não queremos isto, nós queremos eliminar tanto quanto pudermos, nós queremos eliminar isto da nossa mente, ok?
Atualmente encontro-me em teletrabalho e em momentos de grande ansiedade, fico desorganizado e com redução de energia brusca. Por onde devo começar? Ok? Aqui a importância da tal lista, da lista de coisas a fazer e hierarquias. Muitas vezes em grande ansiedade nós perdemos e muitas vezes temos tendência para fazer tudo ao mesmo tempo. Imaginem que estamos, sei lá, a fazer limpezas em casa, ok? É dia de limpezas lá em casa, estamos a fazer limpezas em casa. Se andamos ansiosos, nós somos capazes de pôr a roupa na máquina, mas não ligar a máquina. Somos capazes de ir fazer uma cama, mas não acabamos a cama. Somos capazes de ir ver se a louça já está na máquina de lavar. Somos capazes de ver se há roupa a secar ou não e tiramos aquilo ao ver, para pôr a da outra da máquina que ainda não está a lavar. E andamos assim a saltitar de um sítio para o outro, de facto, de forma desorganizada, não produtiva e que vai fazer com que a nossa autoestima fique em baixo, fique debilitada, porque percebemos que não somos tão produtivos nem tão eficazes como gostaríamos. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é a tal lista, a to-do list organizada por hierarquias. Qual é que eu faço primeiro, qual é que eu faço segundo? E vamos ser autocontrolados, disciplinados, se quiserem, e vamos manter-nos colados naquela lista, ok? Se temos redução de energia brusca, vamos parar um bocadinho. Podemos estar cansados, e se estamos cansados não adianta tomar café, porque nos dá ali um pico de energia, mas que nós vamos confundir com ansiedade e que nos vai pôr a mexer de forma ansiosa. Não. Podemos beber água, a água dá-nos energia. Podemos acalmar um bocadinho, podemos respirar, podemos levar o cachorrinho a passear. Esta pode ser uma boa altura para fazer uma pausa e depois olhar outra vez para a lista de hierarquias. Ok? O Pedro diz, pode-se dizer que treinando o nosso próprio cérebro será como alguém que acabou de tirar a carta, deixa-me ver mais aqui, ou que já conduziu milhares de quilómetros perante uma situação imprevista, estaremos melhor preparados para lidar com a mesma situação. Certo? Exatamente. Ok. Somos cada vez mais experts à medida que vamos pondo isto em prática. Reparem, nunca é fácil pôr estas coisas em prática, mas nós não temos que as adotar todas agora. Podemos ir mudando um bocadinho de cada vez o nosso dia, ok? Há pessoas que não gostam de fazer exercício físico todos os dias. Se fizerem dia sim, dia não, ou de 2 em 2 dias, mas o fizerem de forma ritmada, ao fim de 21 dias nós temos um hábito formado. Então, vamos confiar nisso, mas vamos ser disciplinados, vamos pensar o que é que eu prezo mais? A minha tranquilidade e a minha saúde, o meu bem-estar, a minha vida, como eu quero vivê-la e controlá-la, ou eu quero ser controlada constantemente pela minha ansiedade, que ainda para mais à frente, pode virar-se contra mim completamente e que de todo me faz ter a vida que eu planeio ter, fazer as coisas durante o dia que eu tenho planeado fazer, ok? Há sempre falhas nos planos que nós fazemos, há sempre coisas que não correm como nós estávamos à espera de que corressem, não é? Mas isso faz parte, isso não é fugir nada ao nosso controle. Se nós não tivermos nenhuma lista de coisas a fazer, nós podemos ir fazendo coisas, mas não temos tanta consciência de que as fizemos. E quando temos consciência de que fazemos alguma coisa, o que acontece é que há uma descarga de dopamina, que ao contrário da adrenalina e do cortisol, a dopamina lança-nos, dá-nos uma sensação de prazer. Então nós fizemos aquela tarefa como estava programada, fizemos lá um vistozinho na nossa lista e dizemos, ok, isto está acabado, consegui, vamos para a próxima. Que é esta sensação de que podemos ficar tranquilos que as coisas vão acontecendo de acordo com o esperado e sem ameaças, é muito melhor para lidar e para viver, ok? A Bárbara Bárbara, boa tarde, está a ver também. É muito bom que vocês estejam aí, não sei se querem colocar mais alguma questão, se têm mais alguma dúvida, este vídeo vai ser também publicado no nosso canal do YouTube, vão lá, façam um like, partilhem com alguma pessoa que vocês conheçam, que possa beneficiar destes conselhos e destas coisas que nós estivemos aqui a falar. Não se esqueçam então, só para terminar, o que é que nós devemos fazer, quais são as
8 estratégias para lidar com a ansiedade: exercício físico, rotinas matinais de tranquilidade, sem café. Quando ficar ansioso, não fuja, olha em volta, não adote estratégias de evitamento daquela sensação de ansiedade. Olha em volta e certifique-se de que está tudo bem, ok? Acalme-se a si próprio, tá? E concentre-se no presente. Quinta, faça uma tarefa de cada vez, não faça multitasking. E vá riscando as tarefas na lista que fez antecipadamente. Durma bem. E diga não às pessoas. Diga não às situações com que não pode arcar. Está bem? Às vezes não podemos fazer mais, então podemos fazer menos. Ou não devemos fazer mais do que aquilo que já temos. Está bem? Às vezes temos que dizer não a nós próprios, já que quando queremos encher o nosso dia-a-dia de coisas, ou fazer coisas que não são importantes em detrimento daquelas que são importantes, vamos dizer não. E finalmente, passeie na natureza, vá até à praia, ande na areia, arranje um animal de estimação ou cuida de plantas. Ok? Foi um prazer estar convosco. Continuamos para a semana. Depois damos notícias. Tchau!